Bom dia, meus amores. Sou Dani Marques, e dando continuidade ao nosso capítulo, ao nosso livro. Vamos agora falar um pouco sobre calor e temperatura, certo? No nosso capítulo 9. Então, resumo, Termologia é a parte da física que estuda os fenômenos associados às trocas de calor, equilíbrio dinâmico e temperatura do sistema. Só que no início, quando a gente vai, antes de ser tudo isso estudado, o que é que acontece? Tudo era muito incerto. Então, o que é que era muito utilizado, em relação a esse negócio de temperatura e calor? Que para eles antes, para eles os gregos, que foram os primeiros a estudar sobre isso, tudo era a mesma coisa. Então, o que acontece? Tudo era base, em relação a essas coisas de temperatura, tudo era baseado num tal de sensação térmica. Então, se a sensação térmica, eles faziam de que maneira? Eles faziam assim, pegavam três bacias, uma com água natural, uma com água fria e água morna. Então, ele bota a mão na água natural e bota a mão na água fria. Então ele sentia mais ou menos o ambiente e via de acordo com o que estava sentindo também ali na mão. Era bem assim, bem simplório, desse jeito, tá? Faziam então os estudos baseados em relação às sensações térmicas, ok? Só que isso há muito tempo atrás, né? Então agora nós fomos estudando com tecnologia e vimos separadamente cada coisa. Temperatura. A temperatura, para a gente entender melhor, a gente vai pensar o quê? Quando um corpo ele apresenta uma temperatura alta, quer dizer que as suas moléculas estão sofrendo agitação térmica, aumentando a energia cinética delas. Do caso contrário, se ela está menos agitada, então a temperatura está baixa. Então a gente pode concluir que temperatura é o nível de agitação das partículas ou do nível de energia térmica da partícula num sistema, certo? Então a gente tem essa temperatura, tem esse grau, da temperatura de acordo com o nível de agitação das partículas de um determinado sistema. O equilíbrio térmico acontece sempre quando dois corpos, ou mais, quando está em temperatura diferente, entra num estado de adquirir a mesma temperatura. Ou seja, ele tem um corpo A e um corpo B, certo? Então, eles dois entram em contato, então a temperatura de um e a temperatura de outro vai sendo transferida de um para outro. Lembrando que a temperatura em relação à temperatura alta sempre vai passar para a temperatura baixa. Então, qualquer situação, certo? Como é que a gente começa a fazer a medição das temperaturas? Certo? Foi necessário criar um aparelho, certo? Que fosse sensível a pequenas variações. Então, foi feito, a princípio, certo? Termômetro a álcool. Por que álcool? Porque álcool é uma substância super sensível a leves temperaturas, a mudança de leves temperaturas, de acordo com o ponto de fusão e ponto de ebulição. Lembrando que o que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição? Ponto de fusão é quando uma substância muda do sólido para o líquido. E o ponto de ebulição do líquido para o gasoso, se transformando em vapor. Isso foi a primórdios, tá? Há muito tempo atrás, certo? Quando esse termômetro a álcool. Agora os termômetros são de mercúrio. Viram que o mercúrio é bem mais sensível do que o álcool, certo? Então quando foi com o decorrer do tempo, foi surgindo vários tipos de termômetros, vários tipos de termômetros, cada um com sua temperatura, dependendo do local.
Então, o sistema universal, né, o sistema internacional das medidas, eles resumiram em três principais, que são as três principais, que são Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? São elas determinadas escalas de temperatura, certo? Tá aqui ó, o gráfico, tá? O gráfico para demonstrar ela. E como é que a gente tem uma relação entre as três, certo? Tá aqui, ó. Temperatura em Celsius, ela é a temperatura em Kelvin menos 273. E a gente relaciona as três dessa forma aqui, ó, com essa forma. Temperatura em Celsius é igual, dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura de Kelvin menos 273 dividido por 5. A variação de Kelvin e Celsius são iguais, a variação, não são as mesmas medidas, certo? E a temperatura de Celsius com Fahrenheit, a variação é de 1,8. Então, você pega aqui ó, essa fórmula daqui e faz qualquer transformação, certo? De medida. Então, eu tenho aqui, eu tenho uma temperatura de 25 graus Celsius. Como é que eu faço a transformação para Kelvin? Para a temperatura em Kelvin. Então, Celsius, né? Temperatura você esquece, abandona esse aqui, esse centro, e pega só as duas relacionadas. Então, aqui, ó, temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura de Kelvin menos 273 dividido também por 5. Como aqui é 5 e 5, então a gente cancela, ok? Então, 25 graus Celsius é igual a temperatura de Kelvin menos 273. Logo, menos 273 está do lado direito, passo para o lado esquerdo, não é isso? Então, a temperatura em Kelvin é 25 mais 273. Logo, a temperatura em Kelvin é de 298. Essa seria a temperatura ambiente, a nossa temperatura ambiente em Kelvin. Você vai pegar a parte que é cabível às transformações, né? Eu quero transformar de Celsius para Fahrenheit, então você esquece esse pedaço da fórmula. Eu quero Fahrenheit com Kelvin, então você vai esquecer esse pedaço da fórmula. E assim vai. Você só pega a parte da fórmula que é cabível a fazer a transformação. Certo? Então, dando continuidade ao assunto, vamos falar um pouco sobre calor, né? Que a gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. Calor é energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura. Temperatura é a agitação de molécula. Calor é a transição dessa energia, certo? Ela flui espontaneamente, certo? Do sistema do mais alto para sempre o mais baixo, como a gente tinha falado lá em equilíbrio, certo? Então, de acordo com isso, o que é que a gente vai fazer agora? Vai fazer a medição do calor. Para entender, é importante saber quantificar, certo? Então, de acordo com essas variações, você vai ter a determinação do calor. Massa. Quanto mais massa tiver um corpo, de mais energia térmica ela necessitará, já que ele não pode ter o calor contido dentro dele, certo? Então, devido à sua massa, a geleira precisa de mais calor para derreter do que o simples cubo de gelo. Calor específico é a quantidade necessária de calor para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da substância, certo? Calor sensível é a mudança de temperatura que interfere diretamente na absorção ou perda de calor no corpo, certo? Lembrando que quando você tem a mudança
de calor, mudança de temperatura num determinado objeto, você está falando sobre calor sensível, calculado através dessa fórmula aqui, ó, Q igual a mCt. Q, quantidade de calor, M, a massa da substância, C é o calor específico daquela substância, cada um tem a sua, e T é a temperatura, certo? Q é dado em caloria, tá? Bem conhecido por nós, né? Calor e mudança do estado físico. O que é que uma tem a ver com a outra, né? Quantidade de calor, ela sai de um determinado estado físico para outro de acordo com o calor latente. Calor específico é em relação à substância. Calor latente é de estados físicos, certo? Então aqui, ó, calor latente é a medida de calor que determina se uma substância ela vai variar a mudança do estado, calculado através daqui, ó, calor é igual a massa vezes o seu calor latente, certo? Então, através disso a gente vai ver se o corpo ele pode absorver ou pode contrair, né? Então, ele vai sofrer uma dilatação se ele aumentar de tamanho devido ao aumento de temperatura, né? Ou a baixa temperatura, e se ele vai ser contraído, certo? Então, ó, para os aumentos de temperatura, nós temos dilatação linear, quando ele aumenta de tamanho, certo? Em relação a comprimento. Dilatação superficial, quando ele aumenta de tamanho, mas em relação à área, certo? E dilatação volumétrica, quando ele aumenta de volume, tá? De acordo com o seu aumentando a temperatura, ele vai aumentar o volume. Então, é uma dilatação volumétrica, certo? Isso tudo no aumento de temperatura. Para baixas de temperatura, então, um objeto ele vai sofrer uma contração térmica, certo? Então, são esses três. Dilatação, quando aumenta a temperatura, e contração, quando ele diminui de tamanho, ok? Então, processo de transmissão de calor. Ele é de três formas distintas: condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. Então, aqui, fala um pouquinho sobre as três. Condução térmica é a propagação de calor que a energia térmica transmite de partícula para partícula, devido à colisão e alteração da agitação térmica. Ou seja, eu tenho uma panela recebendo calor no fogo. O metal é aquecido e em seguida passa o calor para o alimento. Então, a gente prova que aquele alimento aumentou a temperatura, aumentou o calor, desculpa, de acordo com essa transmissão de calor, ok? Então, quando é passada de substância por substância, certo? Convecção térmica. Então, aqui, ó, transmissão de calor em que a energia térmica é propagada mediante o transporte da matéria, ou seja, isso aqui é por locomoção. Aqui ele está fixo, aqui sofre locomoção. Um exemplo básico, o balão. Ele se locomove através da emissão de ar quente dentro dele, porque o ar quente é mais leve, certo? Então, como o ar quente é mais leve, então vai fazer com que aquele balão flutue, certo? Irradiação térmica, propagação de calor, que a energia térmica é transmitida através de ondas eletromagnéticas. Exemplo bem básico, radiação do Sol. A gente recebe a luz, a gente sente ela, né? Então, através de aquecimentos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, falando de aquecimento, a gente vai falar um pouco sobre aquecimento global para a gente finalizar a nossa aula. Então, o que é que acontece no aquecimento global? O Sol, como a gente acabou de comentar, ele irradia energia, né? Então, ele vai aqui para o nosso planeta
e irradia a energia. A gente sente aqui. Só que nós, humanos, emitimos através da poluição, né? Nós emitimos gases. Esses gases são tóxicos, né? Exemplo básico, né, é o gás carbônico, né? Por mais que a gente não, mas a gente se libera, mas ele é tóxico, tá? A gente também libera, não nós, mas assim, de acordo com a poluição, temos o óxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, certo? Então, essas liberações de gases faz com que como são gases, né, são leves. Então, ele vai para o ar atmosférico. Só que como ele é tóxico, esses gases são tóxicos, então ele vai destruindo uma camada, certo? Uma camada de um outro gás que ele é bem presente lá na parte, em cima da parte do ar atmosférico, que é a camada de ozônio, que é um outro gás. Só que esses gases aqui, o gás carbônico, alguns óxidos de enxofre e outros óxidos de nitrogênio, que são tóxicos, eles vão destruindo partes da camada de ozônio, fazendo com que nós sentimos com mais potência a irradiação solar. Então, isso é mais ou menos o que acontece no aquecimento global. É justamente quanto mais a gente libera gases, mais a gente vai destruir essa camada de ozônio. Destruindo a camada de ozônio, nós sentimos mais a irradiação solar. Ou seja, a temperatura aqui do planeta Terra vai ser aumentada. Certo? Estudos dizem que em 2050 vai haver um leve aumento na temperatura da Terra, né, do nosso planeta Terra, lá para por volta de 2050. Tudo por causa da nossa poluição, certo? Então, vamos ter um pensamento mais saudável em relação à poluição, certo? Quanto menos poluirmos, menos destruímos a nossa camada de ozônio, tá bom? Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo.